Olá, meus companheiros e seguidores da página do Facebook Mente Positiva Corpo Sadio. Tudo bem com vocês? Hoje, 22 de maio de 2023, segunda-feira, início de mais uma semana esta que eu desejo do fundo do coração que seja abençoada para todos, próspera, de muita saúde física e mental, que todos possam no dia a dia passar pelos seus obstáculos e atingindo seus objetivos, conquistando seus sonhos, suas realizações, e que depois possamos compartilhar aqui essas alegrias, tá bom? Bem, como vocês viram pela capa do áudio, é um assunto que eu acredito que para algumas pessoas seja um pouco polêmico. E, além de polêmico, ele também é um pouco extenso. Então, acredito que em apenas um áudio eu não vou conseguir abordar tudo, de repente, que eu quero conversar com vocês. Então, eu vou tentar ser breve aqui e num áudio posterior eu dou continuidade sobre o assunto. Quando eu tinha por volta dos meus 8 anos, 9 anos mais ou menos, eu me lembro que lançaram o filme do Planeta dos Macacos. Estou falando lá na década de 70, né? E na ocasião, obviamente, que eu não pude assistir devido à censura, eu fui assistir o longa-metragem posteriormente na TV, né? Quando passou. Porém, como o filme fez muito sucesso na época, eu me lembro que eles lançaram o seriado na TV, que passava uma vez por semana à noite, depois da novela, né? E teve álbum de figurinhas que eu também tive. Nossa, eu era fascinado por essa história. E quando eu assistia a esse seriado, eu assistia em casa com os meus pais, os meus irmãos, né? E eu me lembro que quando estava para começar o episódio daquele dia, eu me grudava na frente da TV e ficava ali. Eu nem piscava, porque eu me lembro que, apesar de eu ter pouca idade, eu achava a história... Porque para uma criança, assim, né? Que engraçado, um macaco falando, um macaco andando de cavalo. Então, mas eu não me atinha apenas a isso, né? Eu prestava muita atenção nos diálogos, do que era falado durante a história. E o que me chamava a atenção é que o enredo, o conteúdo que era trazido, a ideia do autor, né? Eu falava para os meus pais assim: nossa, mas é fantástico, a pessoa que inventou essa história é muito inteligente, porque eu percebia que a ideia central da história na década de 70 era muito além daquilo que saía totalmente fora, né, do padrão de pensamento normal daquela época, trazia alguma coisa nova para a humanidade, né? E o que era essa ideia, né? Na sociedade lá dos macacos, eles tinham uma hierarquia em que tinham os mais velhos, que alguns eram os administradores lá das vilas onde eles moravam, alguns governantes, alguns eram conselheiros, enfim. Então, esses que já tinham mais idade, eles passavam alguns ensinamentos para aqueles macacos mais jovens, né? E um desses ensinamentos, que era praticamente sempre que repetido a cada episódio, é que eles alertavam a esses macacos mais jovens que não era para acreditar nos humanos. Eles falavam mais ou menos assim:
Vejam só o que eles fizeram com eles mesmos, o que eles foram capazes de fazer com eles mesmos. E eu acredito que quem é mais velho e assistiu essa primeira versão, né, do Planeta dos Macacos, e lembra que no final da história, né, do filme, do longa-metragem estou falando, né, existe aquela cena que ficou icônica do astronauta vindo andando a cavalo à beira da praia, e quando ele chega num determinado ponto, ele dá de cara com a Estátua da Liberdade destruída e caída num canto lá perto de uma rocha, né? Aí ele fala, ai meu Deus, eles conseguiram. Então a mensagem final era que na verdade ele achava que ele estava em outro planeta, mas na verdade o tempo todo ele estava no planeta Terra mesmo, só que no ano 5000, uma coisa assim, bem no futuro, bem para frente, né? E ele viu que o homem tinha conseguido se autodestruir. Então o que isso tem a ver com esse assunto que eu quero trazer para vocês hoje? Porque vocês sabem que exatamente agora, já começou em 2019, se não me engano, e agora estamos em 2023, e até 2035, ou no máximo até 2050, a Terra está numa fase de transição, a transição planetária. Ou seja, deixaremos de ser um mundo de expiação e provas e passaremos a ser um mundo de regeneração. Então, assim, é o fim do mundo? Não. É o fim do mundo como nós conhecemos agora, porque vai nascer a nova Terra. E o fim do mundo em que nós ainda vibramos numa densidade inferior e que parte da humanidade ainda cultiva pensamentos ruins, emoções desordenadas, ações que não levam a nada de bom tanto para a própria pessoa como para as que estão próximo delas. Então, se a gente colocar numa balança, por exemplo, é um mundo que hoje ainda a balança tende para a maldade, para o lado ruim, para as vibrações negativas. E essa balança agora vai se equilibrar e ela vai para o lado positivo, em que vamos passar para um mundo em que já prevalecerá a luz, a bondade, né? A amizade entre os povos, né? Então, e o que vocês viram, inclusive na foto de capa do lado direito, eu coloquei uma figura de um arcturiano, né? Tem pessoas que já devem saber quem são eles, mas muitas pessoas que ainda não sabem. A gente sabe que nós não somos únicos nesse universo, né? Nem tem como. Tem gente que duvida, mas é uma verdade que está batendo aí a nossa porta, né? Então, dentro de uma galáxia como a nossa, que existem milhões e milhões de estrelas e que já estão sendo descobertos com mais frequência os exoplanetas, né? Que são esses planetas que têm muita similaridade com o planeta Terra. Então, por que nós teríamos que ser únicos no universo tão infinito e imenso como esse, né? É lógico que tem outras civilizações em outros lugares. E os arcturianos são uns. E eles são seres que já estão vibrando na 9ª dimensão, muito mais elevados do que nós, e que estão ajudando nesse momento a gente fazer essa transição do planeta
de expiação e provas para o de regeneração. Eles são seres extremamente amorosos e que, junto com outras civilizações, formam uma confederação galáxia, né, que está nos ancorando, dando suporte para essa mudança. Agora sim, eu quero, voltando para o lado das terapias, né? Mas o que tudo isso tem a ver com você, já que eu sou um terapeuta, né? Bem, a gente sabe que nós somos constituídos de 4 corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, no momento como o de agora, né, que de extrema importância para a humanidade, que é esse da transição, está sendo solicitado para cada um de nós que ainda estamos encarnados aqui na Terra, para que a gente faça a nossa escolha final, de que caminho que nós queremos seguir. Se nós vamos querer seguir para essa nova Terra, a Terra de luz, a Terra mais elevada, a Terra de pensamentos positivos, a terra de atitudes boas perante ao próximo, né? Ou ainda queremos viver nesse mundo de 3D? Porque se a gente ainda estiver vibrando dentro dessas necessidades que nós temos hoje, nós não vamos ficar mais aqui, vamos ser levados para outros planetas que estejam consonantes com a nossa energia. Então a função da terapia também é de trazer esse equilíbrio emocional. Por quê? Veja bem, nós ainda somos muito reativos ainda, né? Porque pela escala de evolução, a gente veio desde lá de um formato mineral, passamos depois para o vegetal e passamos depois para o animal, e agora chegamos ao hominal, somos nós, como homens, seres racionais. Porém, essa razão que nós temos, né, esse poder do pensar que nós temos que os outros seres não têm, a gente está realmente sabendo utilizá-lo de uma maneira positiva para nós e para os outros? Aí, por exemplo, voltando só com os arcturianos, mas se eles existem realmente, por que eles não aparecem, né? Não vão aparecer mesmo, por enquanto. Se nós aqui não conseguimos lidar com as nossas diferenças, se uma boa parte da humanidade ainda tem preconceito e não sabe aceitar o outro do jeito que é, como é que a gente vai aceitar um ser de outro planeta que tem uma biologia, uma maneira de ser diferente da nossa? A gente não consegue aceitar uma pessoa por diversos preconceitos que nós temos. Porque é gordo, porque é homossexual, porque é baixo, porque é pobre, porque é sei lá o quê. Né? A gente rotula tudo e não aceitamos porque a gente se acha superior, porque aliás essa mudança está acontecendo realmente da mudança de energia da Terra, né? Porque realmente já não há mais tempo, não tem mais tempo para o homem continuar dentro dessa esfera de pensamento, né? A escolha tem que ser feita. As oportunidades já foram dadas muitas e a gente sempre fica batendo na mesma tecla, né? Porque é um mundo que nesse momento o ego predomina. Cada um olhando muito para o seu umbigo, não aceitando o outro, achando sempre que não tem o suficiente e não tem no mínimo de olhar para ver que está faltando muito para muitos e muitos que estão ao seu redor.
Então, aquilo tudo se casa, né? Quando a gente começa a pegar essas várias informações, né? Porque, assim, por exemplo, o filme do Planeta dos Macacos, é uma ficção, tá? Só que ali, eu volto a dizer, existe um enredo, existe uma história que há 50 anos atrás foi colocada num filme, que você vê que se colocar nos dias de hoje, com o que estamos vivendo, bate completamente com a realidade e o que foi alertado lá atrás. Então, não adianta mais empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? Não adianta mais assim, tem gente que ainda faz brincadeira, minha terapia está aqui, ó, é uma garrafa de cerveja. Assim, já perdeu até graça isso, não tem graça nenhuma. Porque assim, na hora que faltar o chão de baixo, que a realidade realmente vier, porque veja bem, vivemos num mundo também totalmente utópico, um mundo de faz de conta, e na hora que já está acontecendo, na verdade, né, a realidade das coisas estão começando a se apresentar. O mundo como até então nós conhecíamos até agora, ele está se desmoronando no sentido dos dogmas, né? Dos paradigmas que temos. Então, ainda mais o brasileiro que gosta de fazer piada com tudo, assim, a graça acabou. No sentido, você não tá, a evolução você não está fazendo para os outros e para a humanidade, você está fazendo para você mesmo, a questão de se melhorar, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, quando cada um de nós, a gente deita na cama no final do dia, a gente com a nossa consciência, porque nós somos consciência, né? Aquilo que se fala do espírito e consciência é a mesma coisa, a gente sabe muito bem no que a gente, naquele dia, por exemplo, a gente errou, que fez de errado, novamente, do que ainda precisa mudar. Então, assim, para as pessoas que estão próximas de nós, a gente pode fazer um discurso, né, que está tudo bem, que, sei lá, que você está numa boa, sua vida está seguindo de uma maneira legal, mas você sabe que não, que tem muita coisa para arrumar no balaio aí, né, como a gente fala, muita. Então, assim, você não está sendo esperto, não, você está sendo burro com você mesmo. E aquilo que eu falei, não vai ter mais escolha, não vai ter mais alternativa de voltar para esse planeta numa outra encarnação. Aqueles que não se ajustarem no novo planeta de luz estará sendo levado para outro lugar. E não sou eu que estou dizendo isso. Basta vocês fazerem pesquisa no Google que vocês já vão encontrar centenas de pessoas capacitadas falando sobre esse assunto, e todos falam a mesma coisa. E assim, basta você ter um pouco de sensibilidade que você já vai perceber que o mundo as coisas já não são mais como eram antes. E que o tempo também está passando já era rápido, agora está mais rápido ainda, e essas mudanças estão acontecendo assim, um piscar de olhos. As mudanças para o novo planeta. Então, dentro da sua adequação a tudo isso, se você realmente quiser continuar aqui, você tem que tratar o seu emocional. Porque, volto a dizer, nós somos extremamente reativos. Uma pessoa fez uma coisa para você agora, em questão de menos de um segundo, você já está dando o contra-ataque. Você vê que como a nossa reação ainda é muito próxima de um animal. Né? Por exemplo, o leão, quando ele está lá na savana e ele passa uma presa em potencial perto dele, ele não fica pensando, ele já vai logo para o ataque, e aquela que é a presa, em contrapartida,
reage automaticamente, né? Tudo por ambos, né? A presa e o como falo, o algoz, eles ambos agem por instinto puro. Então, embora a gente tenha essa tal razão hoje, nós humanos, muitas das coisas que nós fazemos é basicamente como instinto animal. E a gente ainda se acha evoluído. A gente não temos nem ideia ainda do que é realmente evolução espiritual, estou falando. A gente está estamos muito atrasados. O mundo que nós vivemos hoje pode estar repleto de tecnologia, de tudo mais, mas assim, o atraso mental, cultural e espiritual, principalmente, é muito assim, latente na sociedade. Aliás, essa tal tecnologia que as pessoas se vangloriam tanto, não chega. Isso porque nós chegamos nisso que temos agora, porque ele está muito além do que existe nesses outros planetas, com outras civilizações. Eu imagino que quando eles veem a gente, eles devem falar, nossa, eles vivem na carroça ainda. E a gente achando que somos os maiorais aqui. Então, como eu falei no início do áudio, é um assunto que rende vários braços para a gente ainda estar conversando, e eu peço que, desde o primeiro áudio eu coloquei que eu gostaria muito de estar interagindo com vocês, saber o que vocês pensam, saber o que vocês também têm sobre novidades sobre esses assuntos, e vamos dialogar, gente, porque é um assunto que eu acredito que é o mais atual que tem, e é importante para que todos já estejam se enfronhando dentro disso, porque em breve já estaremos na nova Terra. E espero que a gente possa fazer a nossa parte e estejamos todos juntos. Que assim seja.